Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sempre é uma alegria nós estarmos juntos, reunidos para adorar a Deus. E sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E sou grata a Deus também pela vida dos irmãos, que sempre tenho certeza que tem orado por nós, tem nos tratado com carinho. E isso alegra o nosso coração. E a comunhão que a gente sente aqui na casa de Deus, ou aonde a gente se encontra, é um pouquinho daquilo que vai ser lá nas mansões celestiais, quando Jesus arrebatar a sua igreja e estarmos para sempre com o Senhor Jesus, em comunhão uns com os outros, e nunca mais sentiremos saudade uns dos outros, estaremos adorando a Deus. E nessa noite, a palavra que eu quero deixar se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um repouso, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirar, e sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, pôs-se diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Agora vamos estar lendo o versículo 35, o 36 e o 37. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de eu transmitir a palavra, eu quero contar um testemunho. Às vezes Deus faz uma coisa na vida da gente. O objetivo do testemunho é para que o nome de Deus seja exaltado, para que vidas sejam alcançadas, para que a fé aumente. Às vezes a gente não conta o testemunho, e às vezes poderá ser até por isso que Deus deixa de realizar algum milagre na nossa vida, porque não vamos contar.
no mês de outubro, na Semana das Crianças, foi no dia da Santa Ceia, o pastor Israel chamou todas as crianças aqui na frente para receber oração. E a gente foi para casa, tudo bem. Todo dia de aula, o transporte vai lá buscar minha filha. 12:15 por aí, ele chega já com outros alunos e pega o Eixla, mais minha sobrinha, para levar até a escola. E o transporte veio até uns minutos mais cedo aquele dia, pegou elas, subiu o morro, fez uma curva que tem, e por cima daquela curva, por baixo da casa de um senhor, tinha uma árvore bem grossa. E questão de 30 segundos que o transporte passou para frente daquela árvore, deu um pé de vento e derrubou aquela árvore com muita força dentro da estrada. Naquele momento eu lembrei da oração que foi feita aqui pelas crianças, porque se não, Deus não tivesse guardado, poderia ter ferido as crianças, poderia até ter tirado a vida, mas Deus estava lá com a mão dele, e ele mandou tudo na hora certa. Ele fez o transporte vir antes, ele segurou o vento um pouquinho, e Deus cuidou da minha filha e dos seus coleguinhas. Então vamos continuar confiando em Deus, porque Deus sempre está pronto para nos guardar, nos proteger. Basta nós confiar nele. Às vezes passa desapercebido na nossa vida. Alguém pode dizer, é sorte não, é a mão de Deus que nos guarda e nos protege. E a palavra que nós lemos aqui nessa noite fala da Sunamita. Na Bíblia não tem o nome dela, se diz Sunamita porque ela era da cidade de Sunem, e aqui diz que ela era uma mulher muito rica. E toda vez que o profeta passava, ela reparava que tinha uma coisa diferente na vida daquele homem. Ela percebia que aquele era um homem de Deus, porque esse episódio se passou num tempo que tinha uma decadência espiritual muito grande entre os israelitas, e ela observava que quando aquele homem de Deus passava, tinha uma coisa diferente nele. Ela via a presença de Deus naquele homem, e isso aqui tocou muito no meu coração. Será que aonde a gente está passando, tem alguém olhando para nós e vendo Cristo sendo refletido nas nossas vidas? Nós temos que refletir a glória de Cristo. Aonde nós passar, no nosso trabalho, na escola, aonde for que nós passar, as pessoas têm que olhar para nós, sem nós dizer uma coisa, e elas verem Cristo em nossas vidas. Isso aqui falou muito ao meu coração. Será que o que estamos fazendo está chamando a atenção do povo, que estão vendo Cristo na nossa vida? E a mulher, ela olhava para aquele profeta e ela via uma coisa diferente nele. Ela sabia que a presença de Deus estava junto com aquele profeta. E ela disse para o seu marido: o profeta é um homem de Deus, e ele sempre passa aqui, ele se alimenta junto com a gente. Vamos fazer para ele um quarto. E ela disse, vamos colocar ali uma cama para ele poder deitar e dormir, descansar. Vamos colocar também uma mesa e uma cadeira. Com certeza, ele talvez lia até o Pentateuco, não sabemos o que, mas ela se preocupou até de colocar um candeeiro para estar apoiando o profeta naquela missão que ele estava fazendo. Ela se preocupou em fazer a obra de Deus do jeito dela, da maneira que ela sabia fazer. Isso aqui, às vezes, muitas vezes nós achamos que nós precisamos cantar bonito, que nós precisamos falar bonito, mas não, Deus nos quer usar com aquilo que nós sabemos fazer, com um simples paninho, tirando poeira do banco, tirando poeira da cadeira da igreja, levando um copo de água para alguém. Estamos fazendo a obra de Deus. Deus quer usar cada um de nós para fazer a sua obra. Ele mostra para nós
E essa mulher, ela se dedicou em fazer a obra de Deus, ajudando aquele profeta, dando abrigo para ele, dando alimento para ele. E Deus se agradou disso que ela estava fazendo. Ela estava fazendo aquilo do fundo do coração dela. A única maneira que ela sabia como agradar a Deus era fazer isso. E aquilo que ela estava fazendo, essa hospitalidade, não passou em branco diante dos olhos de Deus. E o profeta reconheceu aquilo que ela estava fazendo para ele. O profeta chamou Geazi e começou a perguntar o que essa mulher precisa. E Geazi chamou aquela mulher e o profeta perguntou para ela se ela queria alguma coisa diante do rei. Ela disse que não, que ela estava bem. Aqui vemos a gratidão que aquela mulher tinha no coração. Talvez ela poderia até estar triste por não ter um filho e o seu marido já era idoso. Mas aquela mulher tinha uma gratidão no coração. Mesmo faltando alguma coisa, ela era grata a Deus por aquilo que Ele já tinha dado na vida dela. A pior coisa na vida do ser humano é ingratidão perante Deus. E aí não consegue reconhecer aquilo que Deus já fez. E não consegue perceber aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas essa mulher aqui, mesmo que ela estava sentindo a falta de um filho, que poderia alegrar o seu coração, mas ela era grata a Deus por aquilo que Deus tinha dado para ela. Mesmo que nós estejamos passando por lutas, por aflições, seja lá o que for, mas vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. E aquela mulher, ela estava satisfeita, grata a Deus por aquilo que ela tinha. E Geazi disse para Eliseu, ela não tem filho, o marido já é idoso. E Eliseu mandou chamar ela e disse para ela, nesse próximo ano, nesse mesmo tempo, você vai segurar um filho em seus braços. Naquele momento, ela até duvidou, que ela disse para o profeta, não mintas para mim. Naquele momento ela até duvidou. Aqui me faz lembrar de Sara, quando Deus prometeu para ela que iria dar um filho para ela na sua velhice. Ela até sorriu, achou engraçado. Naquele momento Sara duvidou, mas quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus prometeu para Abraão e Sara que iria dar um filho, e deu um filho para eles. E da mesma maneira, Deus estava usando o profeta para falar para aquela mulher que iria dar um filho para ela. Estava fazendo uma promessa para ela. E Deus cumpriu essa promessa, que no tempo determinado, essa mulher deu à luz a um filho. Essa mulher deu à luz a promessa que Deus tinha feito na sua vida. Quando Deus promete, Ele cumpre. Não precisamos duvidar, não precisamos ficar preocupados de um lado para o outro, achando que vai acontecer. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Não, vai acontecer, porque Deus não é o filho do homem para que minta. Aquilo que Ele falou vai se cumprir na hora certa, no momento certo. Ainda que aos olhos humanos parece impossível, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E aquela mulher concebeu aquele filho, e aquele filho cresceu. E certo dia, aquele menino foi junto com seu pai para a lavoura. Não sabemos o que acometeu esse menino, que de repente ele começou a sentir uma forte dor de cabeça. Alguém poderia dizer que poderia ser meningite? Não sabemos, mas também poderia ser a mão de Deus permitindo uma enfermidade para que o nome de Deus fosse glorificado. Não entendemos o trabalhar de Deus, o agir de Deus, mas o menino começou a reclamar e o pai pediu os seus servos para que o levassem para casa, para junto de sua mãe. E sua mãe ficou com ele no colo até o meio
e o menino morreu. Se fosse um de nós, ia ficar desesperado. E agora a minha promessa que Deus fez morreu. O que será de mim? Deus disse que iria me dar uma promessa, queria me dar um filho e agora morreu. Mas essa mulher aqui não. Ela tinha confiança em Deus, ela tinha fé em Deus. Ela sabia que se Deus tinha prometido para ela, que Deus iria fazer alguma coisa. Assim como Abraão creu que se Isaac era o filho da promessa, mas que Deus estava pedindo para oferecer aquele filho em sacrifício, Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa. E essa mulher sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Ela sabia que nada estava acontecendo à toa naquele momento. E ela pegou aquele menino e deitou na cama, lá no quarto que ela tinha feito para o profeta. Ela deitou o menino lá e pegou os animais para poder ir se encontrar com o profeta. Ela não disse nada para o seu marido, que o menino havia morrido. E seu marido perguntou para ela: mas para onde você vai com essa pressa toda? Ela disse: não, eu vou até o profeta. E ele disse que não tinha nenhuma festa, que não tinha nada de especial. Mas ela disse que ela iria buscar o profeta. Ela precisava buscar a presença de Deus. E nós também devemos buscar a Deus em todo o tempo. Se tem festa ou não tem, se está chovendo ou não está, se tem sol ou não está, na enfermidade ou na saúde, buscar a Deus em todo o tempo da nossa vida. E aquela mulher, ela foi buscar a presença de Deus junto com o profeta. E quando ela encontrou com o profeta, que o profeta perguntou para ela se estava tudo bem, ela disse: está tudo bem. Quem de nós que estivesse com um familiar falecido e alguém perguntar se está bem, vamos dizer que está. Podemos até dizer no primeiro momento que está bem, mas depois vamos dizer que não está. Mas essa mulher, ela continuou firme, com a confiança em Deus, porque ela sabia que aquilo era momentâneo, que aquilo iria passar, que aquela tribulação, aquela luta iria passar. Ela sabia que Deus iria fazer uma coisa na vida do seu filho, através do profeta. E aquela mulher disse para o profeta que estava tudo bem. E o profeta perguntou se estava bem com o marido, se estava bem com o filho. E ela disse que sim. Mas ela chegou ao homem de Deus e disse que a sua alma estava aflita. E o profeta viu nela a alma amargurada. O profeta viu no semblante dela que tinha alguma coisa de errado. Nós precisamos buscar a Deus discernimento de espírito, para quando nós olhar para as pessoas, nós ver nelas o que está acontecendo. Às vezes ela não tem nem palavras para dizer o que está sentindo, não sabe nem dizer o que está acontecendo com ela, mas é nessa hora que Deus quer nos usar, através do discernimento de espírito, para nós ver o que está acontecendo na vida daquela pessoa, e nós orar por ela, e Deus transformar a vida dela, Deus tirar aquele sofrimento da vida dela. Deus quer nos usar através do seu Espírito Santo, basta nós buscar. E o profeta pediu ao seu servo para que levasse o bordão e colocasse no menino para ver se ele ressuscitasse. Mas aquela mulher não aceitou que somente colocasse o bordão. Ela continuou do lado do profeta. Isso aqui me faz ver a insistência que nós devemos ter com Deus quando vamos pedir uma coisa. Jesus, lá em Mateus, ele disse que se nós precisar de alguma coisa, é para nós pedir.
Jesus contou a parábola do juiz iníquo, que ele era muito mau e não atendia ninguém, mas pela insistência daquela mulher que queria a sua causa julgada, ele foi e julgou a sua causa. E nós temos que fazer a mesma coisa diante de Deus, insistir com a nossa oração, com a nossa petição. Ele quer saber até onde nós vamos, Ele quer saber a nossa insistência, Ele quer saber se nós vamos resistir o dia mau, Ele quer que nós buscamos a sua presença. E essa mulher continuou do lado do profeta, com seu olhar pedindo para que ele mesmo fosse realizar um milagre na casa dela. Ela queria que o profeta pessoalmente fosse lá, para que o milagre acontecesse na sua casa. E a Geazi foi, colocou o bordão sobre o menino e nada aconteceu. E quando Eliseu chegou àquela casa, ele foi até onde o menino estava deitado na sua cama. Ele entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. O profeta orou ao Senhor, pedindo para que Deus realizasse um milagre naquele momento. Aqui vemos a dependência do profeta que ele tinha de Deus. Ele orando, se humilhando perante a face do Senhor. E nós também devemos orar, se humilhar perante Deus, para que possamos receber um milagre, para que Deus nos use em suas mãos, para que vidas possam encontrar a solução, para que vidas sejam ressuscitadas espiritualmente e, se for preciso, fisicamente. Porque o dono do milagre é Jesus, aquele que nós servimos. E Ele disse que Ele tem nos dado todo o poder no céu e na terra. E através da sua palavra, nós poderíamos realizar muitos milagres e até milagres maiores do que Ele fez. Então Jesus, Ele nos otorgou para que possamos fazer grandes milagres sobre essa terra. Mas por isso precisamos entrar no quarto, fechar a porta, orar, humilhar perante a face, para que Deus possa nos ouvir. Salomão, em sua oração, disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, se nós continuarmos humilhando perante a potente mão de Deus, no tempo certo Ele vai responder as nossas orações. No tempo certo Ele vai cumprir aquilo em nossa vida que Ele tem nos prometido. E Eliseu orou e se deitou sobre o menino e colocou a boca dele sobre a boca do menino e os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos. E o menino aqueceu. Depois ele saiu e deu uma volta. E essa voltinha que ele deu, ele estava anunciando que o milagre estava chegando, que o milagre estava prestes a acontecer. E ele foi novamente e deitou sobre o menino. E naquele momento, o menino espirrou 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Naquele momento, a vida voltou para aquele menino. Porque Deus que estava na vida do profeta, deu a vida para aquele menino. O Deus que nós servimos, que usava o profeta Eliseu, Ele tem poder para ressuscitar os mortos, para transformar vidas, para curar enfermidades. E Deus de Israel, Ele ressuscitou esse menino, devolvendo a ele a vida. E naquele mesmo instante, chamaram a mãe do menino e entregaram o menino para ela. E essa mulher se prostrou aos seus pés, inclinou a terra e ela adorou a Deus com certeza, agradecendo a Deus pelo milagre que Deus tinha realizado na vida dela. Então, quando Deus realiza um milagre na nossa vida, vamos contar o testemunho, vamos ser gratos a Deus e agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E se o milagre ainda não chegou,
Vamos agradecer a Deus assim mesmo, porque na hora certa Ele vai chegar nas nossas vidas. Na hora certa o milagre vai chegar na sua vida. Deus quer ressuscitar. Talvez não é um falecido físico, mas talvez alguém que está morto espiritualmente. E Deus está pronto para ressuscitar, para dar vida e vida com abundância, para que possa caminhar na presença de Deus, para que possa exaltar o nome de Deus. Então, irmãos, vamos continuar firmes, buscando esse Deus, porque é somente Ele que realiza milagre em nossa vida, somente Ele que pode nos dar vida, somente Ele que pode curar a enfermidade, e somente Ele que ressuscita o morto depois de 4 dias. Então vamos continuar firme, buscando